Já estou recebendo aqui o doutor Ricardo Freitas, que é engenheiro de tráfego da S-Trans, e estou recebendo aqui também o doutor Bernardo Alvim, que é mestre em ciências e transportes e doutor em engenharia. Prazer tê-los dois aqui, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, prazer, Ricardo. Ricardo, nós ainda temos ainda muitos problemas, os diversos problemas, que eu sei que não é só a sinalização, mas a gente mostrou aí na matéria que a sinalização ainda é um problema, né? Boa tarde. Boa tarde. De fato é um problema, tem tido, a gente detectou que houve um certo desgaste, perda de sinalização, porque ela também envelhece, perde sua função, até também destruição de placas, e a Diretoria de Trânsito e Sistema Viário, cuja frente, na qual o doutor Augusto Basílio, o colega Augusto Basílio está à frente, está fazendo um mapeamento dessa situação para aplicarmos, a partir de agora, um choque de sinalização na cidade, em diversos pontos mais críticos. Inclusive, é objetivo da S-Trans, através dessa diretoria, fazer uma série de intervenções no sentido de utilizar vias hoje ociosas, no sentido de, como alternativa de tráfego, corrigir algumas situações de semáforo que são muito concepções antigas, superadas, para que os sinais tenham menos de tempo, menos de conversões possível, mínimo possível. A exemplo daquele que ocorre entre foi até mostrado aí, Tem Kennedy com Miguel. Homero Castelo Branco e Jockey Club. Jockey Club, né? Não, desculpe, no caso Homero Castelo Branco e Dom Severino, desculpe. Que hoje são sinais de dois tempos apenas, né? Então, usando ruas laterais. Então, vários pontos já foram identificados que pode ser feito trabalho desse tipo e que o tempo de espera do sinal fica muito mais rápido, muito menor. São diversas situações que a gente precisa, principalmente pelo fato que vamos transformar a Teresina com a implantação do sistema de ônibus integrado, várias avenidas deram um tratamento especial de corredor de ônibus, e por conta disso, com certeza haverá um tratamento nessas avenidas e em avenidas próximas, como alternativa de tráfego diante dessa mudança que será muito grande. Doutor Bernardo Alvim está aqui, inclusive, mestre em ciências de transporte, doutor em engenharia, está aqui, inclusive, nesse seminário. Estamos discutindo aí a locomoção, né, dentro das grandes cidades. Nós não temos uma mágica, mas nós temos saídas para tudo isso que tem acontecido no trânsito brasileiro, e nós estamos falando em especial de Teresina. Boa tarde. Boa tarde. Bom, mágica não tem, né? Mágica não tem. Tem trabalho que tem que ser feito no sentido de coordenar o desenvolvimento urbano com o transporte. Ou seja, nós não podemos fazer uma coisa em termos de desenvolvimento urbano e depois procurar a solução de transporte que se adequa. A coisa tem que ser pensada em conjunto. O transporte público precisa urgentemente ser eficaz para que o povo possa não estar se deslocando sempre no seu transporte individual. Seria isso? Isso. O modelo desejável é que o transporte público seja predominante, né? No caso do Brasil, o transporte coletivo ele é predominante vamos dizer, por uma questão de renda, né? Existe muita viagem a pé, forçada mesmo, né? Mas o sonho, vamos dizer, o ideal do consumidor brasileiro é o seu carro, né? Ou a sua moto, né? Enfim, isso tem que ser, de uma certa forma, conscientizado que, enfim, não é ambientalmente saudável o modelo onde cada um tem seu carro e faz emissões, enfim, aí o problema só multiplica. O povo começa a participar da nossa discussão, perguntando inclusive ao doutor Ricardo, por que tantos retornos ainda em Teresina? As grandes cidades já aboliram os retornos há anos. Existem muitos retornos que serão abolidos nesse pacote de medidas que nós vamos fazer ao longo do tempo, justamente por conta de que são entraves, são problemas que geram, são conflitos de tráfego que precisam ser eliminados. Essa própria situação do semáforo, usando o mínimo possível de conversões à esquerda, já é um avanço que precisa ser implantado, como é a questão de retorno. Por exemplo, nós temos a Avenida Central de Seu, que tem retornos muito próximos uns dos outros. Fatalmente, aqueles retornos, muitos deles aparecerão. Por quê? Porque aquela avenida será um corredor pesado de ônibus. Ela vai receber, de ônibus e de outros veículos, ela vai receber diretamente o prolongamento da Avenida Gil Martins, através de uma ponte. Nós estamos captando recursos para a implantação da ponte ligando a Gil Martins à Central de Seu.
Então já imaginou, será possível funcionar bem o tráfego ali com aquele monte de retornos? Claro que não. Muitos serão fechados, serão abertas vias estrategicamente colocadas, vias mais longas possíveis no sentido transversal, com semáforo, de forma a organizar melhor o trânsito na área. Então são coisas que a gente... E a gente sempre sabe que isso traz resistência. Eu me lembro que quando nós fizemos o projeto que foi criado o corredor Higino Cunha, Joaquim Ribeiro, muitos retornos foram fechados, foi uma reação violenta, não digo violenta, uma relação muito grande de pessoas que moravam ali na região da Avenida Joaquim Ribeiro, e que reagiram àquilo porque ficava mais incômodo, tinha que dar mais um giro, aquela coisa toda. Mas a gente sempre diz, olha, vocês têm que entender que essa avenida não é mais uma avenida apenas para o tráfego local da Vermelha, ela se tornou um corredor de tráfego importante de Teresina. E à medida que essas avenidas vão ganhando importância, essas pequenas pontos de conflito, como corredor, como retornos à esquerda, vão sendo eliminados por força da necessidade de uma fluidez maior do tráfego. É isso, e chega aqui muitos engarrafamentos. É porque é verdade, hoje, Teresina, nós tínhamos a Frei Serafim, tínhamos alguns pontos na Zona Leste, mas hoje, onde você se vira, Zona Norte ou Zona Sul, já tem um engarrafamento, já tem um trânsito realmente, que hoje o teresinense precisa se programar com mais tempo para os seus compromissos que você vai encontrar. Nós temos agora uma reportagem sobre o trânsito da Grande Frei Serafim. Essa está abarrotada. Detalhes, por favor. Frei Serafim, o principal corredor de trânsito da capital. Em horário de pico, o congestionamento se forma e o condutor precisa exercitar a paciência. Centenas de veículos ganham a avenida e a cobrança é por mais acesso e rotas alternativas para chegar ao destino. Deveria que ter mais saídas, as ruas deveriam ser um pouco mais abertas, ter mais saída, mais acesso, no caso. Tem que fazer mais viaduto, né? Mais viaduto? É, lógico. Tinha que ter um viaduto aqui também nessa área? Acho, mas que devia fazer. Porque não acaba, não resolve essa parada não, viu? Teresina conta atualmente com cerca de 350 mil veículos de acordo com dados do Detran. Por mês entra em circulação pelo menos 2 mil veículos e o reflexo acontece aqui nas avenidas, lotadas cada vez mais com trânsito lento. Diariamente, pelo menos 600 multas são extraídas por irregularidades no trânsito. Quanto ao tráfego, o tenente Lindenberg Souza, da Polícia Militar, afirma que existem rotas alternativas, mas que os condutores preferem utilizar as principais vias, como a Avenida Maranhão, Barão de Gurgueia, Miguel Rosa, Marechal Castelo Branco e a Frei Serafim, para chegarem aos seus destinos, o que acaba gerando transtornos. O trânsito ele conceitua como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não conduzidos, para fim de circulação, estacionamento, parada, operação de carga e descarga. E partindo desse conceito, elencado aí no artigo 1º, parágrafo 1º do CTB, nós utilizamos, sobretudo, a educação no trânsito. O condutor ele deve se educar o suficiente para utilizar dessa via, até porque é congregada aí para pessoas e condutores de veículos automotores. Quando se aproxima do meio-dia, fica mais difícil trafegar. O tenente aponta rotas alternativas, as chamadas vias coletoras e também as vias locais, como forma de evitar os congestionamentos. Nós observamos aqui, a partir dessa descida, desse declínio, que nós temos uma bifurcação. Aqui o condutor pode utilizar a ponte Juscelino Kubitschek ou pode utilizar essa via ao lado que dá acesso à Avenida Marechal, que também é uma via arterial, uma via que você pode desenvolver uma velocidade até 60 km por hora e utilizar a mesma para ter acesso novamente tanto à Frei Serafim como à Avenida Miguel Rosa, utilizando as vias alternativas, que são as vias coletoras e as vias locais nos bairros aqui nas mediações da própria Assembleia e do próprio trecho do itinerário até o final da Marechal Castelo Branco. A história que tem lá, é que essas vias coletoras, elas nem sempre são asfaltadas, na maioria das suas vezes não há definição de trânsito, mão ou contramão, etc. E as pessoas alegam que tem que andar nas principais. Veja bem, muita coisa precisa ser feita em termos de tratamento de vias alternativas. Há diversas vias que são paralelas à Frei Serafim e outras que são perpendiculares, que cortam um bom trecho da cidade, que tem problema de canaleta, tem problema de desgaste da sinalização, tem problema até do desgaste também do pavimento. Tudo isso está sendo visto justamente para a gente gerar alternativas que facilitem para outros tipos de deslocamentos, que retirem gradualmente pessoas da própria Frei Serafim com outra alternativa. Além disso,
Teresina optou pelo crescimento no sentido leste-oeste e temos a barreira natural do Puti. Então, nós somos condenados a estar sempre à procura de recursos para a construção de pontes. Agora, e é até bom, e existe até um aspecto positivo, que há muitos pontos, há muitas avenidas, como a que eu acabei de citar, Gil Martins e a Avenida Central de Liceu, que estão olhando uma para a outra. Falta um elemento que faça com que elas conversem, que é a ponte. Então a gente tem que estar sempre procurando recursos para a ponte. Recursos para duplicar a ponte ao Ferraz, por exemplo. Já está aí o governo do estado trabalhando na questão da ponte entre as duas pontes da Juscelino Kubitschek e de Cerco Verde, de forma que com isso nós podemos melhorar bastante o fluxo da Frei Serafim, porque aí teremos condições de implantar eficientemente uma zona verde, uma onda verde no semáforo, e em paralelo procurando essas outras alternativas. E se nós construímos as pontes nos lugares adequados, como queremos fazer, isso implica no prolongamento, e já estamos buscando recursos para isso, por exemplo, no mesmo pacote do Pacto de Mobilidade, que estão buscando recursos para a implantação da ponte da Gil Martins, está lá recurso também para prolongamento da Avenida Raul Lopes, Cajuína. Sim. Quer dizer, já é um eixo ao longo do Rio que permite uma ligação entre a Zona Leste, a Zona Sudeste e a Zona Norte, por exemplo. De forma que já se criou outro vetor de circulação na cidade que possa redistribuir um pouco o interesse dos cidadãos criando de veículo, tanto de ônibus como de carro particular. Doutor Bernardo, o senhor disse que tem que fazer muito trabalho, mas custa caro também hoje ter um trânsito menos confuso. Né? Para o município, o custo ele vai ter que meter a mão no bolso. Pois é, o que, vamos dizer, é importante é que se encontrem soluções inovadoras, né? Em que o transporte seja também, capture, né, o valor que ele traz para uma determinada região. Então, por exemplo, você fazendo uma linha de transporte público moderno, um corredor, isso vai dar, vamos dizer, uma acessibilidade grande para uma determinada área que vai se beneficiar disso. E, enfim, eu acho nada mais racional que, vamos dizer, a valorização que o transporte traz para essa área seja revertida ao transporte público. Entendo. Sabe? Então, eu acho que, além do papel do Estado para capturar, vamos dizer, para fornecer esse financiamento, esses recursos, também existem soluções inovadoras que têm que ser pensadas, né? E isso já está sendo pensado no mundo em termos de melhores práticas, e eu acho que é para esse caminho que a gente tem que trilhar, inclusive, e Teresina não é exceção. Não tenho dúvida. Ricardo, são muitas essas colocações chegando, eu vou tentar fazer uma delas para não chatear o telespectador. Eles falam que deveriam liberar a Cândido Ferraz, porque a Avenida Jockey Club está um caos, e é verdade, a Jockey Club hoje é uma zona também de muito trânsito. Havia essa possibilidade? A Cândido Ferraz é uma paralela ali. Olha, nós temos algumas alternativas de tráfego, alguns projetos para aquela região da Zona Leste, da região do Jockey e São Cristóvão. Temos a intenção de fazer o binário de tráfego Orquídea e Angélica, que são duas vias que ligam a Avenida Universitária até a Avenida João 23. Também um binário de tráfego da Avenida Irapuã Rocha e uma outra avenida que não me recordo o nome agora, que já está sendo mais avançado esse projeto, que também pode ser feito isso. E a própria Avenida Lindolfo Monteiro está sendo trabalhada, temos a intenção de fazê-la chegar até a Avenida Presidente Kennedy, no sentido de que ela possa ser também uma via paralela de alternativa à Jockey Club e a Dom Severino. Existe mais adiante também a própria Avenida Ulisses Marques, lá beirando a universidade, será uma alternativa. Enfim, é uma série de coisas sendo projetadas que, à medida que os recursos vão aparecendo, eles vão sendo executados. Alargar a Frei Serafim. A turma está dizendo aqui que aquele canteiro central, ele é muito largo. Ele não poderia ser diminuído para dar vazão a mais veículos? Olha, aquele canteiro central está guardadinho para ser utilizado como, nos projetos que nós estamos começando a executar agora, para ser utilizado como um grande corredor de sistema de ônibus integrado. De ônibus, partindo da Avenida Kennedy, pegando a João 23 e chegando a Frei Serafim. Então esse corredor central vai ser um corredor de ônibus. Um corredor troncal, que começará lá no terminal de ônibus a ser colocado próximo ao Colégio Agrícola. Então existe esse sim é o grande benefício que poderá ser feito usando esses canteiros. A gente só tem medo de demorar, né? Não, veja bem, nós estamos correndo com os projetos para receber os
recursos. E aí, naturalmente, os cronogramas de obras e recursos serão executados. Então, há muita coisa que precisa ser feita e o mais importante é que se valorize o transporte público, se valorize a alternativa que transporte mais pessoas, porque aí você tem um ganho econômico, né? Você tem um ganho ambiental, que é menos carro poluindo, você tem um ganho social, que são pessoas mais pobres que estão tendo acesso ao transporte. Há toda essa conjuntura, e isso tudo está sendo discutido, e inclusive a presença do Dr. Bernardo Alvim é por conta disso, no seminário Pensar Mais Teresina, porque a tônica dessa administração é trabalhar a política urbana de forma sistêmica, né? Juntando os problemas de habitação, os problemas de ambiente, os problemas de saúde, os problemas de educação, os problemas de mobilidade, num grande pacote de discussões que eles possam funcionar de forma harmônica. Porque, infelizmente, no Brasil, aconteceu durante muito tempo, há prioridade para alguns aspectos e total descaso para outros. Você tem uma ideia, Silas? Se nós recebemos e esperamos, eu com fé em Deus vamos receber os recursos em tempo hábil e aplicarmos corretamente para a mobilidade urbana em torno de 180 milhões, quer dizer, se recebemos a partir do ano que vem com a entrega dos projetos que estamos programando para entregar ainda esse ano e com a implantação do sistema integrado, nós vamos resgatar um vácuo de muito tempo, de quase 20 anos, de mais de 20 anos, porque foi em 1988 que se teve o último recurso, Teresina recebeu o último recurso específico para implantação na área de transporte público, quando tinha o projeto A Globo. Quer dizer, você vê como houve um descaso, não foi prioritário o tratamento do transporte público por conta do governo federal. Não é crítica ao governo federal, porque infelizmente o bojo da questão da repasse de recursos no Brasil é muito concentrado no governo federal, que estabelece seus programas e a gente corre atrás para atender aqueles programas e conseguir os recursos. Quer dizer, e a gente procura fazer o esforço maior possível para ter a capacidade técnica e gerencial para obter e implantar esses recursos. E aí o povo participando, dizendo que o transporte público do jeito que está hoje em Teresina, é impossível o povo querer aderi-lo para deixar o transporte individual em casa. Eu sou o primeiro a dizer que ele está exaurido. Está exaurido. Ele funcionou razoavelmente bem, até quando Teresina tinha lá seus 450, 500 mil habitantes. Mas hoje, com o sistema Teresina já chegando na casa de quase 1 milhão de habitantes, e com o espraiamento que se ocorreu na cidade, com grandes investimentos, um pool de crescimento de unidades habitacionais, de uma política muito forte de crescimento, de atendimento ao setor habitacional, esse sistema está sobrecarregado e está incompatível mais com o desenho. Por isso mesmo é que foi realizado um plano diretor, e o plano diretor propôs um sistema tronco alimentado, que nós estamos com unhas e dentes agarrados na tentativa de implantá-lo. O governo federal alega sempre que não tinha projetos, né? E vocês estão muito tempo na prefeitura, né, Ricardo? E esses projetos agora... Não, na realidade, pronto, né? na realidade não tinha, mas também não tinham programas. Esse processo está feito no Pacto da Mobilidade. Eu não quero dizer que tenha esse descaso ou desrespeito. Eu quero dizer o seguinte, é que não havia, como há agora, essa coisa vem de cima para baixo. Os governos federais, os governos estaduais, os governos municipais estão cada vez mais percebendo que tem que haver ações integradas, que tudo tem que conversar e não apenas concentrar aqui de forma independente umas das outras. Isso é salutar, não estou fazendo crítica não. Estou querendo dizer que de repente se percebeu que as demandas urbanas, principalmente as demandas urbanas, porque o Brasil se tornou urbano numa velocidade muito grande. Em cerca de 20 anos o Brasil reverteu de país rural para país urbano, e isso causou um impacto tremendo que fez com que todas as esferas governamentais refletissem sobre isso. Então, por isso estão surgindo programas que antigamente eram caríssimos e que a gente não tinha acesso, né? Então agora tem programas mais acessíveis que a gente com os projetos está tentando conseguir, se Deus quiser vamos conseguir. Aquela ponte estaiada, ela está subutilizada ainda, já melhorou muito, mas também lá tem muitos retornos, é muito confuso o acesso a ela, você não acha, Ricardo? Veja bem, há muita coisa ainda a ser feita ali, porque realmente foi coisa que não pode ser feita de imediato num projeto mais arrojado, né? E havia interesse, e a necessidade da implantação da ponte, que inclusive demorou muito, por uma série de percalços, se fez valer a sua colocação naquele tempo. É objeto também, tanto no lado de lá, do lado da Zona Leste, como no lado do lado norte, há uma necessidade de melhoria dos acessos, principalmente na região do Marquês, que ainda é um gargalo, que por sinal é confuso justamente porque houve um desencontro do tamanho de quadras, né? De um lado a quadra de um tamanho, do outro é outro, do lado da praça. Mas tudo isso está sendo visto e no devido tempo. E aquela avenida Alameda Parnaíba, juntando com o outro lado, serão com certeza um grande eixo de circulação no centro. Ô, doutor Amino, a gente pergunta, o transporte sobre trilhos, leve sobre trilhos, hoje é uma grande saída no primeiro mundo. Nós podemos usar ele aqui com facilidade? Sim, vamos dizer, é uma solução
interessante, por exemplo, uma cidade do Porto de Teresina, né? Que tem corredores que algum dia vão virar metrô, né? Uhum. Então, quer dizer, é um passo para chegar lá. Mas também existe a solução que está sendo, vamos dizer, prevista agora de terminais de ônibus, fazendo um sistema tronco alimentado. Isso tudo são soluções equivalentes, né? E a gente tem que jogar, vamos dizer, com a disponibilidade de recursos que existe. Né? Os sistemas de monotrilho, de veículo leve sobre trilho, são caros. Né? Isso custa muito, né? Custa muito. Tá certo, senhores. Eu queria agradecer. São as inúmeras colocações, como o trecho da Avenida Maranhão entre Miguel Rosa e José de Santos e Silva está um caos por causa das convenções à esquerda. O famoso retorno, né? É o famoso retorno. Por que não proíbe, né? Olha, Fortaleza, eu digo que eu ando mais em Fortaleza. Hoje você, Recife, por exemplo, as pessoas têm que andar um pouco mais. Mas para o trânsito fluir, isso tem que acontecer, não é? Eu sei que a pessoa chateia aqui, mas a gente não tinha essa cultura, mas agora vai ser o jeito. É uma questão de que à medida que a cidade vai crescendo, vai se transfigurando, e o sistema viário é uma das primeiras coisas que sofre alteração, as pessoas têm que perceber que a realidade está mudando, que aquelas comodidades de antigamente vão começando a desaparecer porque a realidade é outra, né? A fluidez do trânsito pesa, exige, cobre avenidas e ruas que antigamente eram locais, tranquilas, bucólicas, passam a ser eixos de circulação, altera a sua configuração, e isso tudo tem um impacto na vida do cidadão, infelizmente. Como vai ser o acesso à nova ponte da Frei Serafim? Na realidade, a nova ponte da Frei Serafim, ela vai ser uma ponte interna entre as duas, de modo que, quando tiver tudo pronto, a impressão que se tem é que é uma ponte só. Isso. E vão ter mais faixa de tráfego. Então, o acesso... Mas aí, para entrar nela, nós vamos ter uma faixa maior, e vai ser feito, né, devidamente a sinalização correta, de forma que o que a ponte vai servir, na realidade, o grande objetivo dela é dar vazão a todo aquele tráfego, de modo que não haja todos aqueles gargalos, toda aquela lentidão no tráfego. Aí você pode trabalhar bem uma onda verde, um semáforo, né, de forma que a pessoa entrando com um semáforo, pegando o primeiro semáforo em linha verde e na velocidade compatível, possa chegar até a ponte sem problemas, né? Tá certo, muito obrigado, senhores, muito obrigado, sucesso aí. Eu sei que vocês estão à procura de solução, a prefeitura, os seus convidados, a gente entende, mas a gente está apressado, está agoniado, porque a gente está para não conseguir andar. O Teresinense está aqui, as inúmeras participações, seria impossível colocar 572 participações aqui durante a nossa entrevista, todas elas citando pontos diferentes, de estrangulamento diferentes, que a gente não pode tocar aqui em tudo, né? Mas todas elas, eu vou citar aqui, por exemplo, precisamos sinal livre, com livre para a direita, sinal mais rápido e livre para a direita, né? A confusão de congestionamento, a própria S-Trans causa às vezes, no desvio da Higínio Cunha para a Ponte Valferraz. Eu acho que ali é uma necessidade, né? Ali é uma obra que foi tocada, houve uma série de percalços, né? Quando ela foi tocada, se descobriu tubulações que não estavam nem cadastradas e tudo. Houve uma série de percalços que atrasaram aquela obra. Mas, como você foi bem colocado na reportagem, a grande parte dos problemas já foram superados e espera-se, acredito que o cronograma será cumprido para ela ser inaugurada em agosto.